Gostaria de convidar você a fechar seus olhos, abaixar sua cabeça, e antes da nossa reflexão nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, guardado as nossas vidas, estendido as suas mãos sobre nós, ó Pai, renovado as suas misericórdias dia após dia e nos concedido esse tempo de estarmos aqui reunidos como sua família, oferecendo esse culto de adoração ao Senhor. Que realmente, ó Pai, seja um tempo de adoração ao Senhor. Qualquer outra motivação, qualquer outro pensamento que possa estar tomando conta de nós nesse momento, seja afastado de nós, ó Pai, para que de corpo e alma nós estejamos aqui para oferecer esse culto ao Senhor. Que seja a ação do seu Santo Espírito a nos conduzir e a falar conosco nesse tempo, para a honra e glória do seu nome. Essa oração eu faço agradecido a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Caminhando juntos, há 15 dias atrás falávamos sobre a caminhada, um convite à caminhada, e encerrei aqui a mensagem a partir da nossa leitura, da nossa reflexão da carta escrita aos Hebreus, lá no capítulo 10, versos 19 até o verso 25, e o 25 é o que a gente mais conhece, né? Não deixei de congregar-vos, como é costume de alguns. Bom, então há 15 dias atrás, a primeira parte da nossa reflexão falava sobre essa caminhada da fé, versos 19, 20 e 21, na verdade até o verso 22, falamos sobre isso, e encerrei aquela mensagem com essa frase, né? Mais vale uma caminhada, ainda que lenta, que nos leve para mais perto de Deus, do que uma caminhada, mesmo que rápida, mas que nos afaste dele. Ou seja, nós precisamos prestar atenção no rumo da nossa caminhada, não sermos enganados com a ideia do fazer, correr, e depois perceber que fizemos e corremos tanto, mas não fizemos aquilo que deveria ser feito e nem corremos na direção que Deus quer que nós corramos. Então a gente precisa se atentar a isso. E hoje nós vamos continuar pensando então nesse convite à caminhada, novamente a partir da leitura desse texto, Hebreus capítulo 10, verso 19 até o verso 25. E eu convido você a acompanhar a leitura aí junto comigo. A palavra de Deus diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha, só abrindo um parênteses aqui, esse final do verso 25, quanto mais vocês percebem que o dia se aproxima, nós falamos muito sobre isso aqui na última quarta-feira, as implicações disso, né? Quanto mais entendemos de verdade que esse dia se aproxima, quais são as nossas respostas em relação a isso. Coloquei lá no grupo, né, do WhatsApp, inclusive quatro ordens
que nós devemos observar na nossa vida cristã, que são consequências dessa compreensão, já que o tempo é curto. O que fazer com esse curto tempo? Bom, orar mais, amar com intensidade. Enfim, nós precisamos dar uma resposta a isso, e não simplesmente entender que o tempo está curto, que Jesus está prestes a voltar, e não fazermos disso algo que nos motive a fazermos mais e fazermos melhor em relação a tudo que nós devemos fazer na nossa vida cristã. Fechado esse parênteses, isso aqui foi Escola Bíblica, quarta-feira. Hoje nós estamos aqui em Hebreus, olhando para esse convite, a essa caminhada, e quero pensar com vocês agora um outro aspecto dessa caminhada, que é a caminhada da vida cristã. E o aspecto que eu quero destacar aqui hoje é que essa caminhada da vida cristã é uma caminhada de esperança. Caminhada de esperança. Verso 23, o autor dessa carta vai dizer assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem prometeu, não tem quem prometeu, quem fez a promessa é fiel. Eu já estava recitando a letra da música que a gente cantou agora há pouco, né? Estava aqui na cabeça. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Bom, primeiro a gente precisa desmistificar ou corrigir uma compreensão a respeito da ideia de esperança. Nós temos o hábito de associar a ideia de esperança com a concretização de algo que nós julgamos ser possível. Bom, funciona mais ou menos assim. Você tem um problema de saúde que te atormenta durante anos e anos, e você vai em dezenas de médicos, e você toma dezenas de medicamentos, e você se submete a uma série de tratamentos, e esse problema de saúde continua ali te atormentando, te perseguindo, até que alguém sugere um médico que trata desse problema, uma recomendação fantástica. Esse médico, ele é especialista nisso, e aí então você decide marcar uma consulta para ver o que ele vai falar para você. Bom, você chega em casa, você comenta isso com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, seus pais, enfim, você comenta isso com pessoas próximas a você, que sabe do seu problema e sabe da sua insistência durante muito tempo, buscando a solução para esse problema. E aí essa pessoa pergunta para você: mas será que agora vão encontrar uma solução para o seu problema? E você responde: tenho esperança que sim. Tenho esperança que sim. Olha, quando você responde tenho esperança que sim, você não está dizendo que você tem certeza que sim. Você está dizendo que você admite uma possibilidade. Acho que sim. Ou é possível que sim. Nós substituímos essa ideia da possibilidade pela ideia da esperança. Tem esperança que sim, mas é certeza que o médico vai resolver o seu problema? Não, certeza eu não posso afirmar que eu tenho. Eu só tenho esperança. E quando conversamos sobre isso, até brincamos dizendo que são 50% de chance. Ou quando você, talvez em outra situação, você vai fazer um pedido para alguém, mas você tem certeza? E você fala: bom, não, eu já tenho. É só uma possibilidade, você não tem certeza. E nós usamos, nesse tipo de situação, a palavra esperança. Não que esteja errado. O que nós não podemos fazer
é achar que essa ideia que nós fazemos no dia a dia desse conceito de esperança é um conceito bíblico de esperança. Não é isso que a Bíblia ensina a respeito de esperança. A Bíblia não ensina a esperança como sendo a possibilidade de algo. A Bíblia ensina a esperança como sendo a concretização de algo que se esperava e agora já não espera mais, chegou a hora. É uma certeza. É uma certeza. Digamos que esse médico, aqui é lógico que esse digamos agora é bem fantasioso, mas digamos que esse médico fosse o próprio Deus, e você, então agora você fosse recorrer a esse médico, e alguém te perguntasse, mas será que agora vai dar solução para o seu problema? Aí você diria, eu tenho esperança. Agora você não estaria mais falando de possibilidade, agora você estaria falando de uma convicção, de uma certeza. Esse Deus pode, esse Deus faz, esse Deus é poderoso para curar, Ele tem a capacidade para curar. O problema é que quando nós falamos que então a esperança está associada a uma certeza, nos vem à mente que certeza sobre algo que estamos aguardando é definição de fé, do mesmo autor aqui, aos Hebreus. E é exatamente isso. No ensino bíblico, fé e esperança não podem ser divididos. Fé e esperança são duas partes de um mesmo assunto. E é fácil entender isso. Como é que eu poderia dizer que eu tenho fé em um Deus que cura, mas que pelo fato de já sofrer com essa enfermidade há tanto tempo, eu perdi a esperança? Ora, eu tenho fé num Deus que cura, mas eu perdi a esperança que Ele cure. Não tem como fazer isso. Se você perdeu a esperança que Ele cure, seria o mesmo dizer que agora você entende que Ele não é tão capaz assim como você achava que Ele era. Seria o mesmo que dizer que você perdeu a fé nesse Deus que cura. Fé e esperança dentro do ensino bíblico faz parte de uma coisa só. Faz parte de uma coisa só. Quem tem fé tem esperança. Quem tem esperança tem por conta da sua fé. Isso não dá para separar. Eu tenho somente um, mas já perdi o outro. Ainda tenho esperança, mas já não tenho a mesma fé. Ou tenho fé, mas já não tenho mais esperança. Não dá para fazer isso. Isso é um erro da nossa parte, não é só um erro de nomenclatura, não é somente um erro de definição dos termos. É um erro da maneira como nós nos relacionamos com Deus, da maneira como nós observamos, enxergamos, compreendemos esse Deus. Quando compreendemos da maneira correta e depositamos a nossa fé da maneira correta nesse Deus, fruto dessa fé é uma viva esperança. Essa esperança não diminui, essa esperança não morre. Pelo contrário, ela é alimentada dentro de nós. Isso está junto, não somente aproximado, mas junto no sentido de entrelaçado mesmo. O autor aqui aos Hebreus vai chamar então essa caminhada, ou vai dizer que essa caminhada da vida cristã deve ser uma caminhada sem vacilo. Não é isso? Está aí. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Ou seja, sem duvidar, sem balançar, sem titubear, sem colocar um ponto de interrogação. Em outras palavras, poderíamos dizer que ele está afirmando que, ou dizendo que nós devemos guardarmos firme a confissão da nossa esperança,
mantendo-nos com fé, com firmeza, com certeza. Agora presta atenção, quando eu digo, porque o autor aos Hebreus disse que nós nessa caminhada não podemos ou não devemos ter dúvida, palavreado da minha tradução aqui, sem vacilar, eu não estou me referindo à dúvida que expressa aquela nossa pergunta diante das dificuldades: por que, Senhor? Porque essa expressão, essa interrogação, por que, Senhor, não é necessariamente uma dúvida em relação a Deus, é uma expressão que expressa, ficou meio estranho, mas é uma afirmação, uma interrogação que expressa a nossa incapacidade de compreender o agir de Deus, e por isso nós questionamos: por que, Senhor? O que é completamente diferente se o nosso questionamento fosse voltado à capacidade de Deus. Quando nós pudéssemos questionar se Deus realmente sabe conduzir as nossas vidas do jeito certo. Já não é mais um porquê, Senhor, mas passa a ser o: Senhor, não teria sido melhor se tivesse acontecido tal coisa? Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Bom, o que é que está dentro do coração? Eu estou dizendo: Senhor, eu não estou conseguindo entender? Ou o que eu estou dizendo é: Senhor, o Senhor parece que não está sabendo conduzir a história. Talvez se o Senhor tivesse tomado outras decisões, se o Senhor tivesse feito outra coisa, se o Senhor tivesse aberto um outro caminho. Quando nós questionamos a ação dele, nós estamos questionando o caráter dele, nós estamos questionando a integridade desse Deus. Essa dúvida não pode haver no nosso coração. É essa que o autor aos Hebreus diz: não tenho não. Mantenha-se firme, sem vacilar, sem duvidar da qualidade desse Deus, sem duvidar do poder desse Deus. Isso não compete a nós, ainda que nós fizéssemos uma leitura das nossas próprias vidas e chegássemos à conclusão que muita coisa Deus poderia ser diferente, ainda assim a nossa compreensão acerca do caráter de Deus deveria nos fazer compreender que esse Deus tomou as melhores decisões a serem tomadas. Percebe? Que se tem alguém que está limitado nessa história, não é Deus, sou eu. Então, diante dessa leitura, eu tenho que chegar à conclusão que: Senhor, eu não estou conseguindo compreender aonde o Senhor quer chegar, mas de maneira alguma dizer: Senhor, eu acho que o Senhor está fazendo bobagem. Isso não é privilégio, né? Não é uma característica do nosso tempo, esse questionamento. Quando nós lemos aqui mesmo na carta aos Hebreus, lá no capítulo 3, você pode voltar aí um pouquinho no texto, capítulo 3, verso 14, a partir do verso 14, Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 14, o autor vai dizer o seguinte: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram?
Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O próprio autor aos Hebreus vai abordar esse mesmo assunto, dessa necessidade de nos mantermos firmes nas nossas convicções, vai resgatar o fato de que lá no Egito ainda, sob o comando de Moisés, quando as pessoas começaram a questionar a ação de Deus, a capacidade de Deus na condução do seu povo, Deus estendeu a mão sobre aquelas pessoas e fez com que ali mesmo eles ficassem. São esses os que os cadáveres ficaram ali mesmo, na minha terra, ou na terra que eu prometi a vocês, sem confiar em mim. Não põe pé. Não põe pé. Quando nós falamos a respeito dessa necessidade de confiança, claro que nós não somos parte dessa geração e nem somos crentes que entendem que isso se aplica a nós, mas nós somos crentes que entendemos que o nosso acesso ao reino eterno se dá por conta da nossa confiança no sacrifício de Cristo. E sem essa confiança, não põe pé também para dentro. Não põe pé. A salvação é sim pela graça. Só que, como contrapartida dessa graça, que é a ação de quem tem autoridade para fazer algo em favor de quem não tem capacidade nenhuma de fazer algo por si mesmo, em contrapartida a essa graça está a confiança. Imagine uma cena que fica bem simples de entender isso. É você no fundo do poço, sem nenhuma capacidade para sair do fundo do poço, até que alguém chega na borda do poço, estende a mão para te tirar de lá. E aí você vê essa mão, e ou você confia, ou você não confia. Se você não confiar, você vai, mas será que só não vai fazer uma pegadinha comigo? Será que não vai me puxar só até na metade do caminho e depois me soltar? Ou uma resposta de confiança seria responder a esse gesto e permitir que essa pessoa te tire de lá, porque você confia no caráter dessa pessoa. A nossa salvação se dá exatamente nesses termos. Nesses termos. Nós não escalamos o poço. É Deus quem estende a mão dentro do poço. Mas a nossa resposta a esse gesto de graça é a nossa confiança. Sem confiança não dá para ter uma vida de relacionamento com Deus. É possível ter uma vida de oração sem confiança? É possível você orar a Deus sem ter a confiança que esse Deus sequer ouve as suas orações? Porque, ora, convenhamos, se você ora sem ter a confiança que Ele ouve as suas orações, você está passando por algum tipo de problema mental mesmo, porque não faz sentido nenhum você deitar na sua cama, olhar para o teto e falar com o teto. Só passa a fazer sentido você deitar na sua cama e falar se você tiver a confiança de que existe um Deus que ouve as suas orações. Mais ainda do que isso, só há razão de fazer isso se a sua confiança te levar à compreensão de que esse Deus que ouve
É um Deus que tem a capacidade de intervir nas situações que você está colocando diante dele como sendo as suas necessidades, sejam pessoais ou sejam de outras pessoas. Senão não faz sentido nenhum. Para quê? Para quê que eu vou me dirigir a esse Deus para falar do problema de saúde dela, se eu não creio que Ele tem a capacidade de curá-la? Já não seria mais oração, seria fofoca. Seria fofoca, simplesmente falar da vida do outro para alguém que não vai fazer nada, que não vai resolver a história. A gente só fala, a gente só compartilha os problemas de alguém com outro alguém quando a gente entende que essa outra pessoa pode intervir e ajudar a resolver o problema. Senão, é fofoca. Você viu que o irmãozinho fez? Não, mas por que você está me falando isso? Você está me falando isso porque você crê que eu posso ajudá-lo? Ou você está falando isso só para me colocar a par da situação? Se for só para me colocar a par da situação, é fofoca. E eu não preciso saber de fofoca. Então não precisa me contar. Guarda só para você. A nossa oração não é um boletim informativo. A nossa oração é feita na base da confiança. Eu oro porque eu confio nesse Deus. Num Deus que ouve, num Deus que age. Essa confiança é o elemento central do nosso relacionamento com Deus. Mas a partir do momento que essa nossa vida com Ele perde essa firmeza, essa estrutura de confiança, e começa a haver ali situações de vacilos, situações de dúvida, nós estamos entrando numa situação em que seremos levados para cada vez mais distante do nosso relacionamento com Ele, cada vez mais distante. Hoje você já não crê mais que Ele ouve, amanhã você não crê mais que Ele age. Aí você começa a ler os textos bíblicos, você já não crê mais que esse continua sendo o mesmo Deus. No quarto dia você lê o texto bíblico como sendo somente uma história, como uma outra história qualquer, e você nem tem mais muita certeza se isso foi verdade ou não foi, se foi bem assim ou não foi. E aí no quinto dia, aquilo que no início o seu relacionamento com Deus era pautado pela confiança, foi para o espaço. Você vai dando lugar a essa dúvida, e ela vai consumindo a sua confiança. O autor aos Hebreus, ao abordar esse assunto, que é onde nós vamos chegar na semana que vem, não deixem de congregar, ele diz que, nós precisamos guardar firme a confissão da nossa esperança. Nós precisamos agarrar essa confissão, aquela que nós fizemos no primeiro momento, sabe, aquela confissão apaixonada, aquela confissão que realmente saiu do coração, aquela confissão que mexeu com você, que mexeu com seus sentimentos, que mexeu com a sua forma de pensar, que mexeu com você como uma pessoa completa, que foi transformando a sua vida, sabe, aquele momento. Então precisa se agarrar naquilo. Não é à toa que uma das cartas do Apocalipse é dirigida à igreja, em que ele diz assim: lembra-te da onde vocês caíram. E em outro lugar, isso é reforçado ao dizer que, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Sabe por que alguém precisa voltar ao primeiro amor?
porque ela não se atentou que durante a sua caminhada cristã era necessário guardar firmemente, sem vacilo, sem dúvida, a confissão da sua esperança. Ela foi deixando esse negócio de lado, e aí tudo passou a simplesmente ser teórico. É só uma teoria, é só um conhecimento. Conhece a Bíblia? Conheço. Crê na Bíblia? Opa, crer na Bíblia já é outra coisa. Conhece o Deus da Bíblia? Conheço. Mas você crê que o Deus da Bíblia, da maneira como ele se revelou, que fez o que ele fez, é o Deus que hoje continua fazendo? Aí eu já não sei se é exatamente assim, né? Porque antes parece que ele curava, hoje parece que não cura. Antes parece que acontecia mais milagre do que acontece hoje. Antes parece que ele falava mais diretamente com as pessoas, hoje parece que não fala mais. Gente, o problema não está com ele. Ele continua sendo o mesmo Deus, imutável. O problema está com a gente. Que vai permitindo que essa firme, ou melhor, permitindo que o que deveria ser uma firme confissão já não seja tão firme mais. Talvez, se você pensar na sua profissão de fé, convenhamos, é um negócio horrível. As pessoas falam o que a igreja quiser que elas falem, porque elas são obrigadas a falar, né? Faz uma pergunta para quem vai ser batizado, está aqui na frente, e se a pessoa responder errado, a igreja explica mais um pouco a pergunta, e se ela responder errado, quem conduziu os estudos, seja o pastor qualquer, fala, lembra que a gente comentou isso lá na classe? Ah, tá, lembrei. Aí ela responde. Aí não adiantou nada, então. Só faltou levar cola. Falou, olha ali o livro, você não lembra, você anotou? Dei a resposta pronta para você, por escrito. Não é dessa confissão de fé, não, mas é aquela confissão de fé que talvez você nem disse para ninguém, mas aquela confissão de fé que te levou a se render a Cristo. Aquela que talvez foi uma simples frase, do tipo assim, Senhor, a minha vida está diante do teu altar, faça de mim o que tu queres. Senhor, eu compreendo que esse Cristo que morreu, ele morreu no meu lugar. Talvez seja só isso, e você só disse isso com você mesmo, você só mentalizou isso, colocando isso em forma de oração diante de Deus. Agora, quantas vezes nós repetimos essa confissão de fé? Quantas vezes? Quantas vezes nós afirmamos isso na nossa caminhada cristã? Quantas vezes? Quantas vezes nós realmente dizemos, Senhor, Cristo é absolutamente Senhor e Salvador da minha vida? No começo da nossa caminhada cristã, nós afirmamos isso. Mas 5 anos depois, 10 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois, quantas vezes nós afirmamos isso? Continuamos afirmando isso com a mesma convicção? Ou começa a parecer que são afirmações que já não fazem muito sentido, que agora algumas afirmações agora elas são mais rebuscadas, né? Agora as minhas afirmações já têm uns textos bíblicos no meio, eu já cito o texto bíblico para Deus, porque vai ter que esquecer, agora eu cito uns palavreados teológicos, agora eu faço uma declaração de meia hora, que às vezes não quer dizer nada. E isso acontece, e acontece com muita frequência. Com muita frequência. O autor não está escrevendo para quem não conhecia do assunto. O autor aos Hebreus está escrevendo para os judeus que conheciam muito bem o Antigo Testamento. Em nenhum outro lugar do Novo Testamento
você vai encontrar tantas referências ao Antigo Testamento como você vai encontrar aqui. Era gente que conhecia muito bem, só que estava vacilando. Gente que tinha tido uma experiência com Cristo, gente cristã, mas que estava vacilando, que não estava tão agarrado a essa confissão como deveria estar. Aqueles nossos queridos lá, talvez não tão queridos assim, né? Que o autor aos Hebreus lembrou lá no capítulo 4, que se rebelaram. Eles se rebelaram porque eles colocaram os seus olhos nas circunstâncias que o deserto estava impondo, a falta de comida, a falta de água, e isso fez com que eles se esqueceram de olhar para o Deus que havia os tirado do Egito. E isso é terrível para nós, na nossa caminhada cristã. Se a gente fixa os olhos no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nos nossos problemas, e nos esquecemos do Deus que nos salvou, rapidinho, aquela confissão que nós fizemos desaparece. O senhorio de Cristo desaparece. A nossa confiança em Cristo desaparece. A convicção de que Cristo é suficiente desaparece. A convicção de que Deus é o Deus de toda provisão desaparece. A convicção que Deus é um Deus de toda consolação desaparece. Rápido desaparece. Nenhum de nós está livre das circunstâncias terríveis do nosso dia a dia. Nenhum de nós. Não adianta viver feito um alienado, fingindo que essas circunstâncias não existem e não nos machucam. Não é isso. Mas é não permitir que essas circunstâncias desviem o nosso olhar, desviem o nosso foco. Aquele Deus que tanto nos amou a ponto de nos salvar, continua sendo o mesmo Deus que tanto nos ama a ponto de consolar quando precisa de consolo, de oferecer provisão quando precisa oferecer provisão, de conduzir quando precisa de condução, quando precisa de direção. Continua sendo o mesmo Deus, o mesmo. Agora, se a gente ficar preso nos problemas, naquilo que a gente acha que deveria ser e não é, naquilo que a gente acha que deveria ganhar e não ganha, naquilo que a gente acha que deveria ter, mas não tem, aí, rápido, esse Deus perde o encanto, nós perdemos o encantamento com esse Deus, e a nossa confissão, ela fica parada lá na história. E a gente entra nesse ciclo da dúvida. Aqui nós voltamos então para o capítulo 10, no verso 23, e encontramos o elemento que possibilita essa caminhada de esperança, que é a fidelidade de Deus. Agora, importante notar, o verso 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Não está escrito que a nossa firmeza na nossa confissão está associada às circunstâncias da vida, mas está escrito que a firmeza da nossa confissão está associada ao caráter de Deus. Não é uma vida boa que me faz crer em Deus, é o caráter de Deus que me leva a crer em Deus. É Ele. Isso quer dizer que, se a minha vida estiver boa, eu creio em Deus. Mas se a minha vida não estiver boa, eu creio em Deus. Se eu estiver com saúde, eu creio. Se eu estiver doente, eu creio. Se eu tiver dinheiro, eu creio. Se eu não tiver dinheiro, eu creio.
Porque Deus não muda. As circunstâncias mudam. As nossas circunstâncias vividas mudam. Deus não. Então, afinal, quando nós iniciamos a nossa caminhada com Deus, nós fizemos por conta do caráter de Deus ou nós fizemos por conta daquilo que esse Deus poderia nos oferecer? Essa é uma pergunta extremamente importante. Extremamente importante. Porque se você entender que um Deus que deve ser adorado é um Deus que faz aquilo que você entende que Ele deva fazer, eu penso que você encontrará mais razões na sua vida para não adorar esse Deus. Tantos são os nossos planos que não se concretizam, os nossos sonhos que levam a lugar nenhum, a gente acorda, alguns outros viram pesadelo no meio do caminho, tanta coisa que a gente quer fazer, mas não vê que não dá certo, tanta coisa que a gente gostaria de ter e não tem. E aí, como que fica? A gente continua crendo nesse Deus e continua o adorando, ou a gente começa a vacilar? Ou a gente começa a colocar dúvida na bondade desse Deus, na misericórdia desse Deus, no amor desse Deus, na justiça desse Deus? Se você olhar para as circunstâncias, sua vida vai ser uma montanha russa. Uma montanha russa. Cheia de aventura. Cheia de aventura. Agora, se você fixar os seus olhos em Deus, aí sua vida se transforma em uma retidão só. A gente precisa aprender isso. Aprender isso. Se Deus diz que através de Cristo nós temos comunhão com Ele, então nós temos comunhão com Ele. Porque nós sabemos que podemos confiar na palavra dEle. Ele é fiel, Ele é íntegro. Não há dúvida naquilo que Ele diz. Se Deus diz que através do sangue de Cristo nós somos perdoados, então nós somos perdoados. Não há dúvida. Se Deus diz que o Cordeiro Perfeito já foi morto, então não há razão para oferecermos sacrifícios. Não há razão para continuarmos sacrificando cordeiros. Se Deus diz que Cristo é suficiente, então tudo o que nós precisamos, nós encontramos em Cristo. Só que isso precisa ser certeza para a gente. Não pode ser uma possibilidade. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Não tem espaço para esse pode ser. É. E por que é? Porque o Deus que é fiel disse. Pronto. Se eu disser, você pode duvidar. Mas se Ele disse, aí não tem dúvida. Aí não tem dúvida. Porque o caráter dele faz com que a gente confie nele. Ele não vai estar contando uma mentira para a gente. Você não vai morrer aqui e acordar no inferno. Se você realmente teve uma experiência com Cristo. E ao acordar no inferno, pensar assim, poxa, mas esse Deus me enganou? Não, não há essa possibilidade. Nenhuma possibilidade. E por quê? Por conta do caráter dele. Porque ele disse. Porque ele chama de filhos através do sacrifício de Cristo. Porque ele garante uma morada eterna. Porque ele garante essa salvação. Ponto. E se ele disse, está falado, acabou. Isso não muda. Ele não volta atrás, ele não muda a história dessa maneira. Quem prometeu acesso ao Criador de todas as coisas, uma morada eterna junto a Ele,
é fiel para cumprir. Então, meus queridos, sigamos a vida mantendo essa esperança. E aí você se lembra do assunto desse trecho, que é um convite a uma caminhada. Vocês estão parados, vocês estão deixando de congregar, vocês estão deixando de caminhar juntos. Não, para não. Se aproxime, tenha comunhão com Ele, tenha ousadia para entrar no Santo dos Santos. Não existe mais obstáculo, não existe mais barreira. Essa barreira já foi removida por Cristo. Guarde firme essa confissão de esperança. Mantenha vivo esse negócio dentro de você. Aquilo que Ele disse certamente será concretizado na nossa vida. Certamente será concretizado na nossa vida. Nós precisamos aprender a viver uma vida cristã como a vida de Abraão. Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 5, vai dizer, ao se referir ao fato de Abraão já ter um filho avançado em idade, numa época em que não tinha Viagra e fisicamente já não era possível mais que um homem tivesse filho, mas lá no capítulo 2 ele vai dizer que Abraão teve esperança contra esperança. Em outras palavras, Paulo está dizendo que Abraão tinha uma esperança que era contrário à esperança humana. Ele tinha convicção de que o Deus que tinha dito para ele, eu vou fazer de você uma grande nação, era um Deus que faria uma grande nação. Ponto final. Ponto final. Nós precisamos aprender a viver isso. Como Paulo também escreve lá aos Romanos, nós precisamos aprender a nos alegrar com essa esperança. Aprender a nos alegrar com essa esperança. Na verdade, o texto de Abraão, capítulo 4. Alegrar com a esperança na glória de Deus, é o capítulo 5. Nós precisamos aprender a viver isso. Essa caminhada, esse convite a essa caminhada de esperança, precisa ser uma caminhada alegre. Alegre. Aí a gente pensa assim, poxa, mas como ser alegre com tanta dificuldade na vida, com tanto sofrimento, com tanto desafio? Cara, esqueça as circunstâncias. Ou melhor, não faça das circunstâncias algo que roube isso de você. Olhe para um Deus que te prometeu uma morada eterna. Fixe os seus olhos nisso. Fixe os seus olhos nisso. Ele não prometeu um caminho sem dificuldade, mas Ele prometeu um caminho que leva até Ele. Fixe os seus olhos nisso. E aí você vai. E aí tem dificuldade. Às vezes você apanha daqui, apanha de lá, cai, escorrega, levanta e continua feliz. Feliz porque você sabe que você chegará lá, e ao chegar lá, aquilo que foi prometido estará lá. E esse foi o texto que eu compartilhei lá com vocês no grupo. Fixemos os nossos olhos em Deus, que nos chamou a percorrer o caminho rumo à terra prometida. A Nova Jerusalém é a nossa terra prometida, mantendo a firme esperança que ao final nós nos encontraremos com o Deus Criador de todas as coisas. Nos encontraremos com o Cristo que morreu no nosso lugar. Nos encontraremos com os salvos em Cristo de todas as épocas. E juntos moraremos pela eternidade junto a esse Deus. Ninguém tem a capacidade, nada tem a capacidade de roubar isso de nós, de impedir que isso aconteça.
Sabe por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. É o caráter de Deus. E isso é imutável. Isso é imutável. Então, mesmo que a gente chegue lá meio esfolado, meio capenga, pelas sugas da vida, isso aqui não muda. Isso aqui não muda. E é isso que nos fortalece. E é isso que nos alimenta na nossa caminhada da vida cristã. Por isso, meus queridos, não deixemos de nos congregar. Porque a comunidade é a comunidade da fé, porque a comunidade é a comunidade da esperança. A comunidade é o povo que caminha com fé e com esperança. A comunidade é o grupo ou a forma com que Deus resolveu juntar, nos juntar, para que a gente caminhe junto, com fé e com esperança. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Que essa não seja a nossa prática hoje e em nenhum momento algum das nossas vidas. Nós vamos encerrar o nosso culto cantando essa e mais algumas afirmações que são essenciais da nossa fé. Faça disso, vocês conhecem muito bem a música, canta junto, mas cante fazendo disso uma oração, não simplesmente cantando uma música, como a gente canta qualquer uma outra, mas cante disso fazendo uma oração mesmo, pedindo a Deus para que essas verdades cantadas aqui agora, para que essas verdades façam morada no seu coração, para que os problemas da vida não tenham a capacidade de roubar ou de diminuir essas verdades, muito menos de nos privar da alegria de crermos nessas verdades, porque quem prometeu tudo isso que a gente vai cantar aqui é o Deus fiel, de caráter imutável. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Vamos colocar em pé e aí nós vamos encerrar o nosso culto cantando ao Senhor. Ele é minha luz, força e canção. Ele é rochedo e proteção. Na tempestade amparo traz. Que grande amor, profunda paz. Em ti o medo se desfaz. Tudo pra mim, conforto meu. No teu amor firmado estou. Em Cristo Verbo que desceu, o próprio Deus bebê se fez. O dom de amor e retidão, sofreu desprezo e humilhação. Naquela cruz Jesus morreu. Ao mundo Deus seu Filho deu. Foi condenado em meu lugar. Tudo Ele fez por mim amar.
Senhor, mas glorioso o dia em que ressuscitou meu Salvador.